definição que terminei. Preste atenção, hoje é dia 22 de mês de 11 de ano 2024, na semana de sexta-feira. Olha o tema. Nem todos têm a mesma capacidade de perceber quem? A linguagem espiritual. Aleluia. Nem todos têm a mesma capacidade para perceber a linguagem espiritual. Quando eu falo neste tema, é consoante o livro de João, capítulo 2, no seu versículo 13 até versículo 22. E a Bíblia tem falado que estamos aproximando a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém, achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e tudo isso. E Jesus se levantou com questões. Então, o que nós estamos a dizer é que existe muita gente que tem suportado, aleluia, tem suportado o pecado, tem suportado o erro, tem suportado falha em certas coisas para qual Deus não admite. Quando você admite o erro sem você chamar a atenção, sem você trazer a verdade, sem você trazer o ensino, o que acontece? Quer dizer que você está a insinuar esse homem a continuar no quê? Numa vida errada. Então nós somos aqueles na qual Deus enviou na face da terra para pregarmos o Evangelho, para exortarmos as pessoas, para que possam conhecer Deus Espírito e em verdade. Então o que nós conseguimos entender, povo de Deus? O que nós estamos a conseguir entender? Nosso Criador, Deus Altíssimo, envia seu Filho Messias. Messias, quando encontra as pessoas vendendo o templo, Jesus não admitiu. Jesus pôs eles fora. Disse: esta é a casa do meu Pai. Não posso deixar com que vocês tornem essa casa como casa de câmbio, como casa de venda. Existem mercados públicos, existem lugares onde vocês podem fazer vossas vendas, mas não é na casa da oração, porque a casa da oração é a casa do meu Pai. É a casa onde nós nos unimos para buscar Deus Espírito em quem? Em verdade. Atos capítulo 2, versículo 1, 2, 3. Estavam todos reunidos num só lugar. Todos estavam reunidos num só lugar. E esse lugar era dentro de uma casa. E de repente veio do céu um som como um vento impetuoso que encheu a casa. Todos foram vistos o quê? Todos foram vistos línguas em forma de fogo. A Bíblia diz isso. O que significa isso, povo de Deus? Isso significa que a igreja de Deus é uma casa. É uma casa que nós nos unimos só para se falar de Deus, só para se servir Deus, só para se buscar Deus. Então nós precisamos entender, quando você nota coisas erradas na casa de Deus, na vida do teu irmão, chama de atenção. Irmão, não profana a casa de Deus, não briga com a casa de Deus, tem que respeitar a casa do Senhor. Então Jesus chamou a atenção para lhes mostrar que eles precisavam respeitar a casa de Deus. Nós precisamos respeitar a casa de Deus. Por isso eu quero falar para você. Hoje nós trouxemos esse livro para te mostrar no livro de Atos capítulo 7, no seu versículo 47 a 48. Olha que a Bíblia diz: e Salomão edificou a casa. Versículo 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Entenda bem, povo. O que a Bíblia diz? Que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. O que habitar? Habitar significa morar. Deus não mora num templo feito por mãos de homens. O que é o templo? É a igreja. Essas paredes nós fizemos para que seja lugar onde vamos buscar Deus Espírito em verdade. Deus não vive aqui. Por que Deus não vive aqui? Deus vive onde? No céu, todos nós sabemos. Deus vive onde Ele afirmou seu trono. Ele está por cima dos céus, é onde Deus habita. Mas aqui, Deus, Ele desce para nos visitar. Deus desce para comunicar conosco. Deus está aqui no nosso meio. Através de quê? A Bíblia diz: onde estiver uma, duas, três ou mais pessoas reunidas em nome de Deus, aí Ele está. Então quer dizer que Deus está aqui. Por meio de quê? Da igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Quer dizer que no Antigo Testamento não existia a palavra igreja. A palavra igreja vem no Novo Testamento. No Antigo Testamento era chamado templo. E aquele que buscava Deus era chamado servo. Só que no Novo Testamento, aquele que busca Deus foi dado o nome de cristão. Mas só que a Bíblia revela que nós somos santos de Deus.
Mas só que Jesus Cristo, Ele traz a clareza da palavra, que todos aqueles que fazem a vontade de Deus são chamados filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 11, 12. A Bíblia diz que Cristo veio para seu povo, mas o povo rejeitou. Todos aqueles que enquanto receberam, foram dados o poder de serem chamados filhos de Deus. Quer dizer que no Antigo Testamento era proibido alguém ser filho de Deus. No Antigo Testamento era chamado servo. Se você quiser falar que você é filho de Deus, vão te matar. Porque vão dizer, como é que você, ser humano, vai ser filho de quem? De Deus. Mas Jesus Cristo, quando veio no Novo Testamento, Ele veio nos ensinar que nós somos filhos de Deus, porque aceitamos a palavra de Deus, porque recebemos Cristo, então somos filhos de quem? De Deus. Todos quando aqueles que receberam Cristo, são chamados de filhos de quem? De Deus. Então eu vou falar para você, se você não tem esse conhecimento, basta dizer para Deus que você é filho de quem? De Deus. Mas no novo, somos filhos. No antigo era certo. Por isso mataram Cristo. Quando levaram Jesus à casa de Caifás, a Bíblia diz que lhe acusavam e diziam, ele se diz que é filho de Deus. Jesus dizia, eu sou filho, sim. Então, a morte de Cristo é porque ele dizia, eu sou filho de Deus. Quer dizer que a palavra filho no antigo não existia, era servo. O que é servo? Um trabalhador. Mas filho é o herdeiro, é filho legítimo, e da qual ficará com a herança do Pai. Então nós somos filhos através de Cristo. Somos filhos de Deus. Então Deus habita no céu, mas Deus visita o templo. Como é que Deus está no nosso meio? Porque a Escritura diz, onde estiver uma, duas, três ou mais, aí Ele está. Deus está aqui, porque nós estamos aqui. 1 Coríntios, aleluia, capítulo 3, versículos 16 e 17, está dizendo, não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo. Quem destruir o templo, Deus o destruirá, porque vós sois o templo de Deus. Quer dizer que Jesus Cristo veio nos ensinar, através do Espírito Santo na boca do Paulo, para nós entendermos que você e eu somos o templo de quem? De Deus. Só que os homens do passado sabiam que templo é parede, onde é chamado de igreja. Não sabiam que ser humano também é templo. Aleluia. Por isso que quando Jesus Cristo veio, não conseguiram entender. Por isso que eu trouxe o tema aqui. O tema que eu trouxe aqui é o seguinte: nem todos têm a mesma capacidade de perceber a linguagem espiritual. Vocês podem estar todos vocês aqui na igreja, mas nem todo mundo tem a mesma capacidade de entender a linguagem espiritual. Existe você que eu posso dar em você. Quem me deu bem? Irmão, isso pode aceitar, mas outra irmã pode sentir-se mal. Quem é ele para falar da minha vida assim? Quem é ele que já quer entrar na minha vida? Ele é meu pai para me dar lição. Quem ele pensa? Então a Bíblia diz, aleluia, aleluia, não repreende o tolo, repreende o sábio. Por que a Bíblia fala isso? Porque o sábio acata os conselhos e o tolo sente-se mal pelos conselhos como se fosse festa. Então por isso que eu quero falar para a igreja do Senhor. Nem todos aqui têm a mesma capacidade de entender a linguagem espiritual. Qual é a linguagem espiritual que nós vimos que Jesus trouxe e o povo não entendeu? Jesus, quando entrou dentro do templo, chutou todo mundo que vendia lá. Chutou os campistas, chutou os que vendiam. Lá disse, saia, esta é a casa do meu pai. Não é a casa para os ladrões. Não é a casa para vender dinheiro. É a casa de buscar a palavra. É a casa que você deve buscar. Fora! Os dois fora. E todo mundo começou a olhar Jesus mal. Aí o olho começou. Então, quando Jesus fala naquele momento, me falaram, me mostraram um grande templo. Jesus disse: até este templo será destruído em 3 dias. Em primeiro dia, no terceiro dia, será levantado. E a Bíblia diz que quando o povo ouviu isso, foram dizer: está em Cristo. E está a dizer que é filho de Deus. Está a dizer que ele vai destruir um dia o templo que nossos pais construíram há 46 anos. Ele vai destruir só num dia e vai edificar de novo dentro de quem? De 3 dias. Aleluia. Amém. Aí o outro começou.